E em entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul, Lula afirmou nesta terça-feira que tem dialogado com políticos que apoiaram o impeachment de Dilma Rousseff, que ele chama de golpe. Segundo o petista, é preciso conversar com o grupo para avançar nas articulações em sua pré-candidatura ao Planalto. Ao ser questionado sobre Geraldo Alckmin ter defendido o impeachment, Lula acusou o jornalista de fake news. Não fale isso, que não é verdade. Geraldo Alckmin era contra o impeachment de Dilma? O Geraldo Alckmin não só era contra, como ele pediu um parecer de um advogado que deu um parecer contra o impeachment. Não, por favor, não fale isso, porque o Alckmin é um homem, de bem, e é um companheiro que vai me ajudar. No entanto, em entrevista de 2016, o vice do petista defendeu abertamente a destituição de Dilma e disse que não viu erro no processo. Eu vejo que não, e quero dizer mais. O PSDB agiu corretamente, votando favoravelmente ao impeachment. Temos o dever de apoiar o governo, possível governo Temer aí na frente. Lula também afirmou que só conversa com o mercado quando tiver interesse, além de cair em contradição de novo, desta vez afirmando que o economista Pércio Arida trabalhou em seu plano de governo, mesmo com Arida já tendo desmentido publicamente. Mas o mercado precisa conversar com o candidato a presidente. E a hora que eu tiver interesse, eu vou conversar com o mercado. Eu não vou ficar indicando um economista. Eu tenho 90 economistas participando do grupo de trabalho. Tem gente do mercado. Eu não vou queimar um ou outro economista. Veja, o Pércio Arida foi indicado pelo companheiro Alckmin para conversar com a Fundação Perseu Abramo sobre o programa de governo. E ele foi conversar. Por fim, o petista disse que quer fazer em 4 anos mais do que fez em 8. Presidente, eu tenho 4 anos para fazer mais do que eu fiz em 8. Augusto Nunes. Dá medo, né? Se ele fizer em 4 anos mais do que fez em 8, não há país que resista. Você faz o balanço do governo Lula e que você tem o quê? O que é que vem imediatamente à mente, né? À memória. Ele foi eleito em 2002. Em 2003, houve escândalo do Zé Dirceu, do assessor do Zé Dirceu lá, agora eu não vou lembrar o nome dele, aquele que terminava a conversa com o bicheiro e dizendo, eu queria 1% para mim, lembra? O Zé vai lembrar o nome do cara. E aí parecia até um ladrão humilde, né? 1% para mim, só que 1% sobre uma quantia espetacular. Era aquele bicheiro que andou financiando muita gente, inclusive jornalistas. Eu pego até o fim do comentário o nome dele. O Binha vai descobrir. Depois você tem a compra dos partidos que resultou no escândalo do Mensalão. Aí mais tarde você vai tendo escândalos sucessivos e estou me restringindo aos que viraram manchete por muito tempo, porque não parava. Todo dia você acordava com um caso de ladroagem que tinha ou a participação ou a anuência do governo federal. O Lula, como lembrou Celso de Mello, Pavão de Tatuí, montou e executou um projeto criminoso de poder. E ele desmente essas coisas com o cinismo que ele mostrou agora ao dizer que o Alckmin não foi contra o impeachment da Dilma, ele foi abertamente contrário. E mais que isso, o Alckmin dizia que o Lula não podia voltar à cena do crime, que eram muitos crimes. No caso, ele estava se referindo ao Petrolão. Mas isso aí, se você entrega para um bom roteirista americano, dá muito mais que um filme policial, em que o bandido perde no fim, não como no Brasil, que o bandido vira candidato a presidente. Isso aí dá um lote de uns 50 filmes em Hollywood, porque não falta roteiro. Nunca se roubou tanto, nunca se mentiu tanto. Tá? O Brasil Maravilha, que foi inventado pelo Lula, ele registrou em cartório em 2010. Precisa pegar esse papel. O que houve foi um período em que o mundo desfrutou de uma fase, a única fase que durou 10 anos da história, de calmaria econômica, e enquanto isso ele doou dinheiro para ladrões, homicidas, psicopatas, companheiros,
que ele vai voltar a ajudar agora, se ele voltar à presidência, o que não vai acontecer. E ele se meteu em roubalheiras que mostraram que o cálculo que ele fez quando justificou a desistência da candidatura à reeleição como deputado, existem no Congresso 300 picaretas. Esse cálculo foi feito aí por baixo, porque os 200 e poucos que faltavam, ele cuidou de seduzir. Seduzir é uma boa palavra, né? E o ex-assessor, Augusto, é o Valdomiro Diniz? Valdomiro Diniz. O Binha não deixou escapar. Morou, ele, é dividiu um apartamento funcional com o Zé Dirceu, amicíssimos. E quando o Zé Dirceu chefiou a Casa Civil, era ele que se entendia com o Congresso. Quando você fala em entendimento entre a Casa Civil do Zé Dirceu e o Congresso, põe a mão no bolso aí, porque estão te levando dinheiro. Ana. Vitor, escrevermos aí, né, no GC, Lula mente, eu não sei se é pleonasmo ou se é redundância, né, porque Lula mente, um faz parte do outro ali, essas duas palavras fazem parte, elas andam juntas. Agora, o incrível é que nenhuma agência, as tais agências da verdade, né, as agências de checagem, nenhuma checou o que o Lula disse. Portanto, o que o Lula fala, nós sabemos muito bem que é preciso que nós chequemos, porque as agências que continuam sendo aí agora um puxadinho da assessoria de imprensa do ex-presidiário, elas não vão checar. O que me impressiona é que até agora o Geraldo Alckmin ele não se posicionou ao que o Lula já disse em relação à parte econômica, à plataforma econômica de governo dele e que Geraldo Alckmin faz parte, ou seja, revogação do teto dos gastos, revogação da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, ser contra a reforma tributária. Até agora, o Geraldo Alckmin, ele continua num silêncio aí sepulcral, né, ensurdecedor, eu até diria, colocaria dessa maneira. Ele que uma vez defendeu a liberdade econômica, né, reformas liberais para o Brasil, agora parece que ele tenta apagar esse passado, não tem como apagar, tanto é que trouxemos aí o que ele disse em relação ao pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e aguardamos, né, porque é muito estranho, inclusive, um cristão como Geraldo Alckmin diz que ele apoiar uma plataforma de governo que apoia aborto como política de saúde feminina. Esqueci de comentar esse trecho em que ele fala do Alckmin, do Pércio Arida e tal. Vou tentar explicar aqui. O Pércio Arida é um dos autores do Plano Real, muito bem sucedido. O PT foi contra o Plano Real, votou por unanimidade, foi contra. O Lula dizia que o Plano Real era um plano feito para rico, deixar pobre mais pobre. Ele sempre criticou. Agora ele está mantendo contatos com alguém que fez o plano que ele criticou por ter sido do governo Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, além de confuso, contraditório, mentiroso, ele não sabe por onde está transitando. De repente você fala para o Lula conversar com o mercado e ele vai para o Ceasa ou para o mercadinho da esquina. Ele não faz a menor ideia do que está falando.